Qual a situação da igreja atual neste momento, em relação ao avivamento? A igreja está mal? A igreja está cambaleante? Ou a igreja está no seu pleno avivamento? Fique nesta aula e entenda mais sobre este assunto. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, meus caros professores, que Deus venha abençoar este nosso início aí de 2023, neste trimestre aí que nós estamos hoje com a nossa terceira lição com esta questão do avivamento que é tão atual como nunca para a igreja. Hoje nós estamos aí falando na lição de número 3. Nós estamos no avivamento no Novo Testamento. Então, hoje, ao professor e aos alunos, que possa ficar conosco aqui atento. Se possível, você curta, comente, compartilhe, inscreva-se nesse canal. Não esqueça de compartilhar os vídeos que nós temos aqui no canal, além das nossas pré-aulas de escola dominical, tanto de adulto quanto de jovens, que possa ser divulgado. Coloque no comentário aí aonde você está, a cidade, a localidade que você se encontra e aí no comentário aí para que a gente consiga entender até onde está tendo abrangência aí nesse momento da escola bíblica dominical da nossa pré-aula. Então nós estamos na lição de número 3, o avivamento no Novo Testamento. O texto áureo aqui está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 4, versículo de número 10, que diz assim, ó, texto áureo: Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A verdade prática está dizendo assim, ó, a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa ou que passa a história. Então nós estamos neste tema de avivamento e hoje nesta terceira lição nós abordaremos dentro do Novo Testamento como aconteceu o avivamento. Então nós vamos passar aí pelos evangelhos, vamos entrar no período apostólico, até mesmo num período escatológico aí para podermos falar desta questão do avivamento. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 4, versículos 7 ao 15. Também conclamamos ao professor e aos alunos que façam a leitura diária aqui da revista, dentro dos versículos que aqui estão, pois estão contextualizados naquilo que será ministrado dentro da aula, da sua aula professor e da sua aula aluno. Os objetivos, eles precisam ser alcançados, eles são claros, que diz assim, ó: apresentar o avivamento nos evangelhos, saber como se deu o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos, conhecer o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. A introdução. Nesta lição temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por ele, para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. A gente tem que entender que quando a gente está falando do avivamento aqui, a começar, por exemplo, do Evangelho, nós vamos ver que a situação espiritual de Israel era uma situação pobre, de sequidão espiritual, de um povo desacreditado, dividido, aonde os seus líderes religiosos eram pessoas que falavam as escrituras, mas não tinham, ou seja, não possuía poder ou autoridade naquilo que falavam, pois não cumpriam aquilo mesmo que repassavam ao povo.
nós iremos ver que dentro dos evangelhos, até mesmo as pessoas vão dizer que Jesus pregava com autoridade, porque, diferente dos fariseus, Jesus vivia aquilo que pregava. Então, nós vamos ver uma pobreza moral da sociedade judaica naquele período, nós vamos ver uma pobreza espiritual dos líderes judaicos, e isso tudo influenciava principalmente na massa que era o povo em Israel. Então era um povo que nesse momento estava desesperançoso quanto à sua própria fé. Então era necessário, nós vamos ver que a palavra do Senhor vai falar, cumprindo-se, né, a plenitude dos tempos, Jesus ele vai vir para trazer este avivamento aí, que nós vamos ver até mesmo João Batista falando que aquele que viria após ele já não batizaria com água, mas batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então João ele já trazia, ele já indicava que viria um avivalista aí para a morte espiritual que Israel estava vivendo neste momento aí. Aí a gente buscou enumerar algumas características do avivamento no ministério de Jesus, elas são inúmeras, inúmeras, mas como nós temos um caráter de pré-aula aqui, nós tentaremos aqui filtrar para passar uma informação adicional a você, professor, e a você, aluno também, que vai estar na classe. É importante que o aluno participe, ele comente na aula, ele indague o professor, ele ajude o professor dentro da escola dominical para que enriqueça a aula. Nós precisamos cada dia mais entender que a escola dominical ela tem um poder estrutural na vida da igreja que aí garante um crescimento e uma permanência daquele corpo de igreja que é formado por cada membro que ali está. Então, enumeramos aí, por exemplo, na questão do ministério de Jesus, colocamos aqui 4 características aqui que poderiam ser muito e muito mais, mas vamos usar apenas essas 4 aqui para a gente só entender um pouco melhor. Então, primeira característica que nós vamos ver aqui no ministério de Jesus, nós vamos falar sobre o amor. E quando nós falamos sobre o amor é uma característica avivalista, sim, porque quem tem vida espiritual com Deus, uma das maiores características é o amor. Jesus ele vai dizer: "Nisto vos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros". Então era uma característica moral de Jesus que os seus discípulos, ou seja, todo discípulo de Cristo, independente do período da época, ele tem que apresentar. Então, quando Jesus ele vai vir, ele vai ter alguns direcionamentos que eram incomum para aquelas pessoas, pois nós vamos ver que as pessoas eram tratadas segundo aquilo que as pessoas achavam correto, lei de talião, olho por olho, dente por dente, julgamento e assim por diante. Se nós pegarmos uma passagem emblemática, quando colocam aquela mulher aos pés de Jesus, a lei dizia realmente apedreje. Só que Jesus, o amor falava mais alto. Então Jesus, ele ali, ele vai buscar uma solução dentro daquilo que era possível, com grande sabedoria. E aí naquela sabedoria dele, ou seja, com o amor que ele tinha pelaquela alma que ali estava perante seus pés, acabou que aquela mulher viveu. Por quê? Porque o ministério de Jesus era baseado no amor. Nós vamos ver ele dizendo que ele, como o pastor, como aquele que ama a sua igreja, ele daria a vida por ela. Então ele diz assim: não há amor maior do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Então o evangelho de Jesus Cristo, ele vai fazer uma coisa que as pessoas hoje acham que é moderno, mas Jesus já fazia, por exemplo, como a inclusão. Nós vamos ver ali as mulheres incluídas ali juntamente com Jesus, tendo participação no seu ministério. Nós vamos ver ali Jesus pegando os deficientes físicos ali e cuidando deles. Então Jesus ele vai aproximando muitas das vezes pessoas que eram marginalizados, prostitutas, salteadores, cobradores de impostos e assim por diante, pessoas que eram marginalizadas dos outros judeus,
ele com amor, ele aproxima essas pessoas. Então, uma característica aqui que nós podemos ver, nós podemos usar aqui, segundo aos Coríntios capítulo 8, versículo de número 9 aqui, nós vamos ver que vai trazer bem nesse sentido aí do que nós estamos falando, que diz assim, ó: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecido por sua pobreza. Então nós vamos ver que Jesus deixa o seu trono de glória por amor, se torna ali o menor dos homens para trazer ali a salvação a todos. Então isto é o amor. Segunda característica que nós encontramos aqui, a esperança e fé dos ouvintes. Como nós já tínhamos falado aqui, nós vamos ver que a situação espiritual de Israel naquele período ali era o quê? De sequidão e preocupação espiritual. Então não havia a esperança, por exemplo, de uma melhora futura, até mesmo porque ao mesmo tempo que havia uma pobreza espiritual, ao mesmo tempo Israel estava sendo subjugado pelo Império Romano. O controle, né, o domínio, a sujeição judaica era quem? Era Roma. Era, no caso, a pessoa de Herodes, era, no caso, a pessoa de Pôncio Pilatos, era responder a um dos Césares que estavam no comando naquele momento. Então, Israel estava diante dessa situação. Todas as esferas políticas, sociais, econômicas e espirituais, religiosas, estavam falidas. Então, quando Jesus ele vai vir, ele vai trazer esperança para esse povo aqui. Nós colocamos aqui o texto aqui, que está em Marcos capítulo 1, versículo de número 27, que diz assim, ó: todos ficaram atônitos e assustados. Perguntavam uns aos outros: o que é isto? No novo ensinamento, e vejam quanta autoridade. Aos espíritos imundos ele dá ordem e eles prontamente lhe obedecem. Aquilo foi algo, a aparição de Jesus foi algo que chamou a atenção, que surpreendeu as pessoas. Então eles diziam: o que está acontecendo aqui? Porque era algo que aquela geração não tinha vivido. Então eles estavam vivendo algo que eles só ouviram falar. E agora eles estavam provando e vendo através de Jesus. Marcos também no capítulo 7 aqui, no versículo de número 37, vai nos dar aqui mais uma questão aqui para a gente entender melhor o que nós estamos falando, ó. As multidões ficavam sobremodo maravilhadas e proclamavam: ele faz tudo de forma esplêndida, faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Ou seja, estava trazendo esperança. Tanto é que nós vamos ver que no decorrer do ministério de Jesus, aquela passagem da mulher de fluxo de sangue ali, a esperança dela na pessoa de Cristo e a esperança de toda aquela multidão que apertava e oprimia Jesus. Então Jesus, ele ali no seu ministério, ele traz esperança e fé àqueles que o ouviam, até mesmo como na passagem aí que está descrita aqui na leitura bíblica em classe, naquela samaritana junto ao poço ali. A esperança e o avivamento espiritual que trouxe na vida daquela mulher. O 3 aqui, ó. Sede conhecimento de Deus. Nós vamos ver aqui em João capítulo 3, versículo 1 ao 12, o diálogo de Jesus com Nicodemos, aonde Nicodemos ali, ele vai ter sede, ele vai querer entender, ele vai querer buscar mais do Senhor para a vida dele ali. Então ele vai conversar com Jesus a respeito deste evento que nós falamos de novo nascimento, e o outro aqui também, sede conhecimento de Deus, é a indagação e os questionamentos que estão em João capítulo 4, versículo 7 ao 15, que é o diálogo de Jesus com a samaritana aqui. E o quarto aqui, a aproximação do pecador a Deus. Nós vamos ver aqui que nós temos o texto aqui de João, capítulo 9, do versículo 1 até o 34, que é aquela cura do cego de nascença, onde Jesus coloca lodo ali no olho daquele moço e ele volta a enxergar.
nós vamos ver que aquele homem pecador, marginalizado, ou seja, abandonado, deixado de lado pela sociedade e pelos líderes religiosos, a alegria, a aproximação de Deus foi tão grande daquele homem que ele ao mesmo tempo que ele crê em Cristo, ele começa a pregar sobre Cristo, até mesmo pregar aos fariseus, tanto que os fariseus dizem: você quer nos persuadir a seguir a ele também? Aí os fariseus ainda dizem para ele: segue você ele. Então aquele homem adquiriu a fé, ou seja, pegou o pecador como aquela mulher marginalizada da sociedade, trouxe a ele, pegou este homem, como pegou o endemoniado gadareno, e assim por diante, como muitas e muitas pessoas ao longo do ministério de Jesus foram aproximadas ao Pai através de Jesus. Assim como até hoje, nesse exato momento, Jesus continua aproximando pessoas ao Pai através das suas condições reunidas que ele trouxe ao longo do tempo. Aqui o texto 1, o avivamento nos evangelhos. O evangelho de João aqui que foi escrito entre o ano 80 e 95 depois de Cristo, sua abordagem difere dos outros três evangelistas. Daí não consideramos esse evangelho, um livro sinótico. Livro sinótico, para quem não sabe, são aqueles livros que há muitas passagens que se assemelham, ou seja, que são a mesma passagem. O Evangelho de João, de Jesus Cristo, segundo escreveu João, ele vai trazer fatos, muitos deles diferentes dos relatos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Ele traz mais uma singularidade dentro aqui dos seus relatos. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, está escrito aí: uma água diferente é revelada aos homens, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrar para a vida eterna. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus: preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Só Jesus pode fazer isso. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Muitos estudiosos, eles vão dizer que essa samaritana ela ia num horário diferente dos outros, porque como ela tinha já aquela fama, a questão dos maritária, né, que Jesus ele até vai falar com ela a respeito que o homem que ela estava vivendo naquele momento nem sequer era marido dela. Então ela, como era uma mulher de má fama, aquela mulher ela vivia à margem da sociedade. Um ponto que muitas pessoas abordam aí nesse sentido. Então, quando esta mulher encontra Jesus, as perspectivas da vida dela mudou. Nós vamos ver que a questão que Jesus vai falar da água que jorra do interior, ou seja, a paz que Cristo dá, o vazio que o Senhor preenche nos corações, nós vamos ver que ao fim desta conversa com esta mulher, tudo isso se cumpriu na vida dela. Que ela vai entrar, ela chega naquele poço em uma condição espiritual e social, e ela sai daquele diálogo com Jesus numa condição totalmente diferente, que nós chamamos o que? A metanoia, que é a mudança de mente, ou seja, aquela mulher ela foi transformada naquele momento. O texto 2, o avivamento em Mateus, ó, o Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo. É considerado o Evangelho do Reino ou Evangelho do Rei. As expressões reino dos céus, reino ou reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Então, o Evangelho de Mateus ele vai abordar uma questão mais judaica, tanto que ele vai usar muitas passagens ligadas ao Antigo Testamento, para que ele venha mostrar ali as profecias e o cumprimento de cada uma delas,
para aproximar o judeu a Jesus. Nós, por exemplo, aqui vemos Mateus, Mateus que era um publicano cobrador de impostos aqui, era um homem marginalizado, ou seja, a sociedade tinha o cobrador de impostos, a sociedade judaica tinha o cobrador de impostos como um grande inimigo, como um traidor da pátria, pois ele cobrava impostos a Roma, e muitos desses tinham até mesmo a fama de serem corruptos. E este homem aqui, ele se torna um apóstolo, ele se tornando um apóstolo aqui, ele escreve este evangelho, e mesmo as pessoas ali, você vai ver, mais uma vez nós conseguimos ver a mudança de mente, a transformação de um homem. Este homem ele vai escrever para os seus compatriotas a respeito deste Messias prometido aqui desde o Antigo Testamento. O 3 fala que o evangelho aqui, o avivamento em Marcos. No evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como um servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas, um de seus discípulos, e humilhado pelos soldados romanos. Terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma: já ressuscitou, não está aqui. Assim como o Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Então, o Marcos, ele vai escrever essa carta, ela vai abranger muito mais a questão daqueles habitantes do Império Romano, e nós vamos ver que o romano, ele buscava mais a força, a demonstração de poder, limitações de demonstração de fraqueza. Marcos vai apresentar Jesus como um servo para que no final ele seja que apresentado como o servo que triunfou, ou seja, para que venha quebrar o ego romano, para que venha mostrar ali que Jesus ele vai se esvaziar de si mesmo, ou seja, da sua divindade como servo, para que ele venha vencer a morte, vencer o pecado, vencer o mundo, vencer o maligno, aí na perspectiva de Marcos. O avivamento em Lucas. No Evangelho de Lucas, o médico amado é considerado o evangelho do Filho do Homem pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, bem como a mensagem dos anjos aos pastores, um novo tempo que chegava para Israel e o mundo, era o avivamento enviado dos céus. Então aqui, Lucas como um médico, como uma pessoa, quem sabe até mais estudiosa, ele vai buscar ali minuciar muitas informações ali para, como ele diz ali, para Teófilo, para ali ele tem a tendência, ou seja, ele tem o cuidado de trazer em detalhes cada registro de Jesus que ele conseguiu reunir neste evangelho dele aqui, para mostrar aqui este avivamento enviado dos céus, que era Jesus Cristo. Um evangelho aqui que abrangia todos aqueles de língua grega, né? Em grande parte pessoas muito religiosas, ali politeístas, para que essas pessoas conhecessem o Filho do Homem, ou seja, o Filho de Deus. A sinopse do 1 aqui, o Novo Testamento mostra o avivamento que a mensagem de Jesus pode revelar ao mundo. Tópico 2, o avivamento no ato dos apóstolos, o avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Então nós vamos ver, por exemplo, se nós pegarmos a pessoa de Pedro, nós podemos usar ele como símbolo desta questão. Porque há cerca de 50 dias atrás,
do dia do Pentecoste, nós vamos ver Pedro ali na Páscoa negando a Jesus, Pedro ali naquela questão de que Jesus fala se ele amava a Cristo, ele fala que ama, e ele fica numa questão ali pensativo, né, nas palavras que Jesus fala a ele. Ou seja, corta a orelha de Malco, tudo num curto período de espaço de tempo ali. Foge ali com os outros depois. Então nós vamos ver uma série de variáveis ali na vida espiritual de Pedro. Só que nós vamos ver que naqueles 10 dias ali que eles ficam no cenáculo ali, aguardando a promessa do Senhor, você vai ver que é uma mudança que quando Pedro ele sai, aquele homem que tinha medo ali, agora não tem mais, ele vai pregar para uma multidão a respeito de Cristo. Para nós entendermos melhor, muitos acreditavam, tanto que Gamaliel vai falar isso mais à frente em Atos dos Apóstolos, muitos acreditavam que o cristianismo era nada mais, nada menos que mais uma seita oriunda do judaísmo. Então, Pedro está levantando ali diante de um povo que não conhecia, que não tinha esse pleno conhecimento da verdade. Então, não era um povo acostumado a ouvir o que Pedro iria falar. E Pedro se levanta com autoridade para pregar o evangelho. Nós colocamos aqui características do avivamento no tempo apostólico. Colocamos aqui 5 características. Vamos deixar aí. Você pode acessar depois aí esta aula e os slides estão disponíveis aí. Você pode usar, né? Use o slide aí para uma melhor aula aí que você possa ter, professor. Então, aqui, ó. Top 1 aqui, ó. Anúncio das maravilhas de Deus. Atos capítulo 2, versículo 1 até o 12. Nós vamos ver que quando o dia de Pentecostes acontece e aquele povo sai falando em outras línguas, as pessoas, os partos, medos, elamitas, as pessoas que estavam ali, que vinham cada um da sua terra natal com a sua linguagem própria, eles testemunham dizendo que aquelas pessoas que estavam saindo ali eram pessoas ali que não tinham conhecimento daquelas línguas, mas elas estavam falando a língua materna de cada um, anunciando as maravilhas de Deus. Então, o avivamento, ele gera o anúncio das maravilhas de Deus. Um lugar avivado, uma igreja avivada, ela anuncia as maravilhas de Deus. Quando nós falamos de avivamento, nós temos que entender assim, ó. Eu vou usar as palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz que nas suas andanças aí pelo Brasil, as pessoas perguntam qual é a real situação da igreja brasileira. E ele diz, a igreja tá ruim, a igreja tá mais ou menos, a igreja tá, ó, uma bênção, tá avivada. Por quê? Porque a igreja ela é formada por pessoas, então dentro da igreja tem pessoas que estão fracas, tem pessoas que estão mais ou menos e tem pessoas que estão aí no pleno avivamento aí das suas vidas espirituais. Então as características que nós falamos aqui não é da igreja parede, mas é da igreja pessoa. Então o segundo aqui, ó, anúncio do evangelho. Nós vamos ver em Atos capítulo 2, versículo 14 ao 41, nós vamos ver Pedro aqui anunciando poderosamente o evangelho. Atos 6 aqui, nós vamos ver Estevão, nós vamos ver aqui Atos 8, Filipe, nós vamos ver aqui Atos 17 também, mais uma vez, se eu não me engano, o apóstolo Paulo anunciando poderosamente o evangelho. Então, quando há avivamento, a pregação do evangelho, ela é automaticamente exercida. Nós vamos ver que voltando no Antigo Testamento, Jeremias, por tanto pregar violência, chega um momento que ele diz, ó Senhor, eu não vou mais falar, porque eu só falo em violência, só falo em coisa ruim, eu só falo em dificuldade para o povo. Mas nós vamos ver que à frente Jeremias vai dizer, mas o que tem dentro de mim é como um fogo que eu não resisto. Então, o avivamento, ele induz o cristão a pregar o evangelho. 3. Esta questão aqui ela é fundamental para se conhecer se há avivamento ou não. Conversão. Nós não estamos falando de adesão,
a pessoa adere à igreja por características pessoais suas. Ah, eu vou nessa igreja porque essa igreja me agrada. Eu vou neste templo porque ele tem as características minhas. Não. Conversão, mudança de sentido, metanoia, mudança de mente. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que era violento não é mais. Ou seja, conversão. Nós temos aí em Atos capítulo 4, versículo 4, um grande número de conversões, né? Que chegaram a 5.000 numa pregação de Pedro. Nós temos em Atos capítulo 9 aí o apóstolo Paulo convertido ao Senhor. E mais alguns versículos em Atos 14 e Atos 16 aí, se eu não me engano, a família do carcereiro. Aí outra coisa fundamental para se constatar o avivamento, unidade. Nós vamos ver essa igreja unida no partir do pão, nós vamos ver essa igreja unida em oração, nós vamos ver essa igreja unida em propósito, nós vamos ver aqui em Atos 5 que essas pessoas estão tão convictas que elas pegavam os pobres, elas pegavam os doentes, os sofridos, pessoas que muitas das vezes nem familiar seu era, colocava na rua para que somente a sombra de Pedro os cobrisse. Ou seja, era a união, era algo marcante na igreja primitiva, ou seja, uma igreja avivada. E os 5 sinais aqui. A igreja avivada, ou seja, o cristão avivado, a sua vida tem que ser seguida por sinais. Nós vamos ver alguns aqui que são inúmeros, mas nós só abreviamos. Um coxo é curado na porta do templo. A morte de Ananias e Safira. A ressurreição de Eutico. Muitos e muitos sinais aconteciam na igreja. A igreja avivada, ela é também, ela não vive em prol dos sinais, mas os sinais acontecem. Sinais seguirão os que crerem. Então a igreja ela não vive por sinal, mas os sinais acontecem aí naturalmente. O 2 aqui, ó, avivamento nos apóstolos, a descida do Espírito Santo. Nós já abrangemos aqui naquilo que nós falamos aqui nessa explanação que nós fizemos. Aqui o 2 aqui diz da sinopse, ó. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra as condições para um avivamento verdadeiro, que é muito baseado no modelo que nós queremos para a igreja. O tópico 3 aqui, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Nas epístolas paulinas, vamos lá. A gente aqui nas epístolas paulinas, nós temos que entender que o avivamento ele vai acontecer de uma forma que nós podemos dizer de uma forma missionária. Porque aonde Paulo ia, aí nós temos que entender o contexto histórico, era governado pelo Império Romano, pela cultura helenista, pelo um politeísmo gigantesco. Nós vamos ver em Atenas, até mesmo capital da Grécia, que Paulo chega lá e tinha até um altar ao Deus desconhecido, tamanho era o medo de ficar alguma divindade para trás. Alguns historiadores dizem que haviam de 3 a 6 mil altares ali em Atenas, que era muita coisa. Então, quando Paulo ele vai trazer este evangelho, a cada lugar que ele vinha, ele não estava trazendo uma religião, e é isso que o cristão tem que entender e é atual. Nós não apresentamos a ninguém uma religião, uma nova religião. Nós estamos apresentando vida. Nós estamos apresentando aquele que preenche o vazio. Então, quando Paulo trazia aquele que preenche o vazio, nós vamos ver Paulo instituindo, abrindo igrejas, né? Formando corpos de igreja nas cidades que ele ia, nas suas 3 viagens missionárias aí. Dentro disso, ele escreve aí 13 cartas, um dos maiores escritores, o maior em livros, né, da Bíblia. Tamanho a influência que Paulo tinha, até mesmo nos dias de hoje, a igreja do Senhor, ou seja, os escritos de Paulo, eles ecoam até os dias de hoje, como está no final aqui, ó, Efésios 5,18, mas enchei-vos do Espírito. Nas epístolas gerais universais, Pedro, Tiago, aí, Judas e 1ª, 2ª, 3ª João, nós vamos ver que as epístolas universais, ou gerais, né, também podemos incluir até mesmo Hebreus,
Essas epístolas elas vão tratar na questão do caráter. Nós vamos ver até mesmo Tiago questionando ou ensinando através do espelho a nós olharmos a imagem que reflete e não esquecer. Ou seja, vai haver uma cobrança na questão de caráter. E nós temos que entender que o avivamento, ele não é diferente de caráter. O Senhor cobra de nós caráter. Então não adianta muitas das vezes haver o barulho, haver os movimentos e o caráter daquela igreja ser deturpado. Então o crente, o cristão avivado, as suas características morais, elas têm que se assemelhar às de Cristo. O Senhor ele não distribui à igreja os seus atributos pessoais, que são onisciência, onipotência e onipresença. Mas o Senhor distribui à sua igreja os atributos morais, que são amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Isso você vai ver que Tiago, Judas, Pedro também, eles vão ser muito incisivos na questão moral da igreja. E é aí onde está o avivamento. Uma pessoa moralmente sadia é uma pessoa, um cristão moralmente sadio, ele é uma pessoa avivada por si próprio, porque ele não vai pecar indiscriminadamente e não vai jogar o nome do Senhor, muitas das vezes em situações aí vexatórias aí, como muitas das vezes nós vemos escândalos no meio evangélico aí, que é meio complicado, né? Vamos lá, no livro de Apocalipse aqui. O livro de Apocalipse, como nós já até mencionamos no trimestre passado, nós vamos ver que a questão avivalista no Apocalipse vai incluir, primeiro, Israel, pois nós sabemos que o contexto da história, a igreja não estará mais aqui na terra, Israel estará aqui. Israel chegará a um certo momento que não reconhecerá o anticristo como um Messias ou como o seu auxiliador. Ali vão clamar ao Senhor, o Senhor vai os livrar e eles vão adquirir vida espiritual quando encontrarem com Jesus Cristo, perguntando ao Senhor: que feridas são essas em suas mãos? E Jesus os dirá: essas feridas foram feitas na casa dos meus amigos. E ali, como diz Zacarias, eles vão prantear um unigênito que foi morto. Ou seja, neste dia, Israel reconhecerá que Cristo é o Senhor. Ou seja, adquirirão como nação. Porque hoje tem muitos judeus que são cristãos, mas nós falamos numa forma nacional, ou seja, toda a nação convertida ao Senhor. Então é isso que nós entendemos aí. Nós estamos indo aí para a sinopse do 3 aqui, que diz o avivamento também encontrado nas epístolas e no Apocalipse. Então o Apocalipse aí, ele é o final da nossa história aí, da humanidade, e nela também estará contido este avivamento aí a todas as nações. Conclusão: o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como as suas diretrizes para que a igreja exerça, de maneira avivada, a sua missão na terra. Deus abençoe você que ficou até o fim aqui, professor, aluno. Peço mais uma vez, este canal, ele tende a crescer, mas a sua ajuda é fundamental. Como que você faz esse canal crescer? Compartilhe este vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas páginas do Facebook aí. Não deixe de mencionar até mesmo com a sua igreja para que possa acompanhar. Os slides estão aí, você pode usar para melhor aula. Então, que Deus possa abençoar em o nome de Jesus e muito obrigado.